E aí, pessoal, como é que vocês estão? A gente está aqui para continuar nossa leitura comentada, nosso resumo do livro Democracia, o Deus que Falhou, dessa vez no capítulo 5, onde o autor quer debater um pouco sobre centralização e secessão. Centralização dos governos e das pessoas e o direito de secessão, né? Nós tínhamos visto no capítulo passado sobre as distorções econômicas que o governo causa, né? Mas dessa vez nós vamos falar das distorções sociais que o governo causa, né? E principalmente um governo democrático. Olha só, a gente tinha falado no começo do livro das diferenças da democracia e da monarquia, e a gente tinha entendido que numa monarquia o poder é algo importante, mas as pessoas entendiam o que era um assunto do rei e um assunto da população. Ou seja, quando um rei queria, por exemplo, invadir algum lugar ou fazer algo do tipo, as pessoas entendiam, falavam, o governo quer fazer aquilo e é culpa dele, basicamente, né? Inclusive, os militares, né, que faziam parte do exército real, eles eram, de certa forma, até que como se fossem mercenários pagos para aquilo, e quando acabava, ele voltava para as atividades normais dele, né, como camponês, etc., né? Existia essa liberdade um pouco diferente do que a gente vê nas democracias hoje, né? Mas enfim, o que a gente tem que entender é que dentro de uma monarquia é muito mais difícil que o governo queira se expandir, né? Porque você imagina como que seria para um rei comandar o mundo inteiro, por exemplo, ou a América Latina inteira, ou um Brasil inteiro, sabe? Seria algo bem difícil dele comandar tudo. Até porque muitas coisas fugiriam do controle dele, etc. Assim como aconteceu na Rússia, por exemplo, né? Que para que o Stalin na época conseguisse controlar tudo, ele tinha que ter muito controle e acabava tirando a vida de muitas pessoas, né, próximas dele, porque ele tinha desconfiança, etc. Era um problema bem grande. Tanto que hoje em dia você vê as monarquias que existem, são monarquias com países muito pequenos, ou quando são países grandes como o Canadá, por exemplo, acaba que o monarca tem pouco poder, ou ele faz pouca coisa, né? Mas em questão de comando mesmo, né, um monarca teria muita dificuldade. Diferente disso, numa democracia, vale muito a pena que os participantes do governo eles tenham incentivo para crescer o governo. Isso porque um presidente não vai tomar conta de tudo e vão ter governadores, prefeitos, vereadores que vão tirar um pouco ali do dinheiro dos outros em cada localidade. Então, se, por exemplo, o Brasil quisesse entrar em uma guerra e anexasse toda a América Latina e tudo virasse do Brasil, não teria ninguém comandando tudo, né? E, na verdade, você teria vários governadores ali comandando algumas partes do que seria o novo Brasil, né? E todo mundo conseguiria roubar tudo direitinho, né? O que seria eficiente. Ou seja, dentro de uma monarquia ou dentro de uma democracia, o governo ele tende a roubar todo mundo e fazer muita cagada. Só que, dentro de uma democracia, existe muito mais incentivo a você crescer, a você ser um país cada vez maior. Até porque quanto mais maior, mais poder você vai ter e mais coisas você vai ter para fazer, né? Para comandar, para roubar, etc. Só que a gente pensando em como que foi a evolução dos estados no mundo, né? A gente pensa que, por exemplo, antigamente, só para provar que isso é verdade, né? Dessa tendência da democracia. Antes da união dos Estados Unidos e virar a democracia americana como existe hoje, eram estados independentes, né? Tinham vários estados, várias tribos ali, que depois se formaram e viraram os Estados Unidos da América. E os Estados Unidos, que começou com ideais liberais ali de John Locke e vários outros autores liberais, conservadores, hoje é a maior força militar do mundo que faz um monte de cagada no mundo inteiro e mata muita gente. Ou seja, peraí, você está dizendo que uma instituição que começou com ideais de liberdade e que queria divulgar a liberdade no mundo e espalhar a liberdade pelo mundo, hoje é a instituição estatal mais poderosa do mundo e que mata um monte de gente. E que tira a liberdade de um monte de gente. É exatamente isso. Parece contraditório, né? Mas isso não só os Estados Unidos. A gente pensando na Europa, por exemplo, a Europa era constituída de vários pequenos estados, pequenas tribos, pequenos reinos ali, até que hoje tem a União Europeia, você tem o euro, você tem uma organização muito maior. E a qualidade de vida melhorou ou diminuiu? Bom, se você quiser perguntar isso para a sua tia italiana
se é melhor viver na Itália hoje ou viver na Itália nos anos 70, ou se você quiser perguntar para algum francês de 80 anos se é melhor viver na França hoje ou viver na França nos anos 70, basta você fazer essa pergunta e você vai ter suas respostas. E provavelmente se ele perguntasse para alguém que viveu antes da Segunda Guerra, viveu antes, ele vai te dar as mesmas respostas. É claro que tecnologias evoluíram, medicina evoluiu, mas de forma geral, você acha que a gente vive melhor hoje ou o seu avô, os seus avós, eles são malucos de dizer que antigamente as coisas estavam melhores? Né? É uma coisa a se pensar. Mas essa tendência centralizadora é real. E a gente consegue entender isso porque hoje a União Europeia é basicamente um país, você tem quase nenhum poder ali dos países, é meio que a União Europeia comanda tudo. Você tem países gigantes como a China que mandam em muita coisa, você tem os Estados Unidos, ou seja, o mundo tem basicamente 2 ou 3 polos no máximo 4 polos aí que comandam o mundo inteiro. E a gente vive melhor? A gente vive mais seguro? Como é que tá a situação do mundo hoje? É melhor do que estava antes da década de 50? Aí você que pensa e você que dê essas respostas. Mas é claro que a gente pensando que se hoje o mundo é centralizado da forma que é, antigamente não era, mas a tendência já acontecia justamente por causa da democracia. E olha que dado legal que Hope diz. Ele diz que durante a segunda metade do século XVII, a Alemanha tinha aproximadamente 230, 240 países. E dentre esses tinham 50 cidades livres e mais de 1.500 propriedades senhoriais. Ou seja, tinha muita diferenciação ali de localidade e de cultura, né? Aí agora já no começo do século XIX, o número total das 3 categorias juntas era menos de 50, ou seja, de mais de 1.500 tipos de propriedades diferentes, agora você tem menos de 50, né? E a intenção é reduzir cada vez mais, cada vez que um estado anexa a algum lugar, se diminui a todas essas características sociais e individuais, né? Individuais não, regionais. Agora, indo para entender o porquê que todas essas coisas geram problemas, é interessante a gente entender que é o seguinte: imagina que você tem uma sua casa e você vive sozinho, você é um solteiro. Bom, tudo que você decidir é decisão sua e pronto, a decisão já tem efetividade na hora. Agora digamos que você casa, são 2 pessoas, agora o que você quer você vai ter que conversar com essa outra pessoa. Agora digamos que você tem filho, se você quer uma coisa você tem que ver o que a sua esposa quer, ou o seu esposo quer, mais as necessidades das crianças. Agora digamos que você vive numa pensão, além de você ver o que você quer, o que a sua família quer, você vai ter que ver o que as outras famílias querem. Agora no condomínio, e aí vai alargando, até você chegar numa instituição, por exemplo, o Brasil, uma instituição grande, beleza, um país. Agora digamos que a gente vivesse numa grande Pangeia e existisse um governo mundial, e aí chegou na eleição, que é o que as pessoas dizem ser a vontade das pessoas, né? Você vai ter 2 opções. Pronto. A sua vontade não interessa. O que interessa é a vontade da maioria, as construções políticas que tem na maioria. E o que acontece é que antes, você dentro de uma organização como uma família, por exemplo, você tinha muito mais as vontades das pessoas tendo voz. A melhor instituição que representa as suas vontades, as suas características é a sua família. E a pior é uma instituição monopolista governamental. E é claro que você pode ter países como Portugal, que é muito menor, diferente do Brasil, que é muito maior. Mas as duas distorcem vontades individuais. Porque você já imaginou que um lugar como o Brasil existem brasileiros e você pode colocar todo mundo nesse mesmo balaio? Ou então em um lugar menor como Portugal. Em Portugal existem portugueses. Não existem portugueses, existem vários tipos de pessoas que moram nessa linha territorial. E elas têm opiniões diferentes, preferências diferentes. Quem pode dizer que em algum lugar de Portugal, algum estado de Portugal ou cidade possa existir pessoas que são a favor da legalização de drogas e outras não? E aí elas todas estão dentro da mesma loucura chamada Portugal, chamada Estado português, e aí elas têm que obedecer à vontade de um lugar só, ou seja, as vontades delas não importam. Elas não conseguem ver o que elas querem no mundo, e o mundo é basicamente direcionado por pessoas que ela nem conhecem, que elas nunca deram autoridade, mas que acabam mandando na vida dela por poderio militar e institucional, né? E pensando nisso no Brasil, por exemplo, você vai entender que uma coisa que a gente vai falar daqui a pouco, mas coisas como, por exemplo, o Pacto Federativo é uma loucura.
O Brasil tem no mínimo aí 5 estados totalmente, 5 regiões totalmente diferentes, que poderiam ser países diferentes, com políticas econômicas ou qualquer coisa muito mais individualizada e muito mais pensada naquele local, né? Mas, pensando ainda falando sobre essa expansão do governo, a gente entende que quanto maior o governo, além das distorções econômicas as distorções culturais que a gente diz, né, que é isso que eu estou falando, das pessoas não entenderem exatamente o que está sendo proposto na sociedade, as vontades delas nem acabam valendo nada, a gente entende que o governo ele tenta fazer que quanto maior ele, mais ele tenta tirar as culturas individuais dos locais, como por exemplo, você crescer um país tanto ao ponto de você não querer mais que exista, por exemplo, o Sul, não existam gaúchos, não existam paulistas, existam brasileiros, e aí eles cantam o hino nacional, etc. E aí tem toda aquela questão de a Amazônia é nossa, e o PIB do Brasil é top 10 no mundo e tal, mas o que importa o PIB? O que PIB é? PIB não significa riqueza, PIB não significa nada, PIB só significa, talvez, poder do governo e poder de manipulação de governos, etc. Tanto que o maior PIB do mundo é o quê? Estados Unidos, aí tá legal, a China tá legal, a Rússia tá legal, beleza. Mas o que isso implica na vida das pessoas? A economia e o processo de civilização faz com que as pessoas evoluam financeiramente, socialmente, mas o que impacta na sua vida o PIB do seu país crescer? O que impacta de um país ser forte ou não é só no poder que um governo tem de lascar sua vida ou de jogar bomba no Iraque ou alguma coisa assim, né? Mas isso não importa de forma nenhuma. Mas, como eu disse no capítulo anterior sobre a questão do poder social que o governo tem, do poder de manipulação social que o governo tem, de fazer com que as pessoas aceitem ele, além da questão econômica, ainda tem essa questão social de as pessoas acharem que elas são governo, que quanto maior um país, melhor ainda. Isso é uma coisa que a monarquia poderia fazer, como as pessoas dizerem, esse aqui é o meu reino e tal, e vou lutar até a morte para defender o meu reino. Só que isso acontecia com muito menos frequência, com muito menos paixão do que hoje. E hoje as pessoas morrem em guerras e lutam e ficam brigando umas com as outras por uma linha invisível, porque é comandada por um político babá, ou por vários políticos que não tem nada de vontade de melhorar a sua vida, eles só querem poder. E aí as pessoas falam, não, eu mato e morro pelo Brasil, e aqui é minha pátria e tal. Tipo assim, o que tem a ver a sua pátria? Cara, você devia estar muito mais preocupado com o seu bairro ou com a sua cidade do que com a pátria, com o Brasil. Tipo assim, ó, uma loucura totalmente maluca criada pela democracia, que voltando, fazendo um leve resumo do que a gente está falando, é uma instituição, um sistema de governo, né, a democracia, que tende a se expandir cada vez mais, e nesse processo de expansão, além dele causar diversos problemas de exclusão de culturas, de excluir culturas em prol de uma cultura patriótica geral, ela faz com que as pessoas se identifiquem com algo que nem existe, com o Brasil. O que é o Brasil, cara? O Brasil é o quê? O Brasil é o lugar da capoeira? Não, a Bahia é o lugar da capoeira. O Brasil é o lugar da chuva, é a terra da chuva? Não é, a terra da chuva é São Paulo. O Brasil é a terra da chula? Não, a chula é coisa de gaúcho, de sulista. Então, o que é exatamente o Brasil? O Brasil não é nada. É só um local governado por alguns políticos, algumas pessoas que mandam naquele lugar e determinam jurisdições que roubam o pessoal que está dentro daquela linha imaginária. Mas em questão cultural e social, aquilo ali não significa nada. O Brasil ou qualquer país não significa nada. É isso que o autor está dizendo, é isso que ele quer passar nesse capítulo, e eu estou mostrando aqui para vocês, tá bom? Agora, um outro assunto que ele fala também, seguindo essa lógica, é a questão da integração forçada, que aí depois a gente vai chegar no ponto da secessão. A questão da integração forçada é que é o seguinte, eu falei ali de anexação, né, do que aconteceria se o Brasil anexasse a América Latina e tal, América Latrina, como eu gosto de falar, mas você imagina que se o governo fizesse isso, ele integraria mais pessoas que não tem nada a ver uma com a outra? Você imagina que, por exemplo, o Brasil começou ali em Salvador, né, na Bahia, ou foi no Rio de Janeiro? Foi nos dois. Vamos dizer que em outro lugar, o Brasil começou em Santos. Começou em Santos, então o país Brasil, agora que foi instituído, são pessoas que moram ali em Santos, que pescam, que surfam e tem aquelas características dele, beleza. Em 100 anos de história, digamos, tá, eu estou inventando,
o Brasil era um país que vivia ali na praia, pescando e surfando. Aquela era a característica, tinha alguns museus, algumas coisas bem legais que eles construíram. Aí esse governo brasileiro, né, eles foram lá e anexaram um lugar chamado Rio de Janeiro. Aí eles foram lá, anexaram esse lugar, e agora eles não são mais um país que pode ser chamado de um país de pessoas que surfam e pescam, porque agora tem outras pessoas que não tinham nada a ver com aquilo e foram obrigadas a entrar dentro daquela legislação, daquela jurisdição, de uma linha imaginária de políticos que estão ali para parasitar todo mundo. Bom, beleza. Então agora, o que é o Brasil? O Brasil é um lugar que tem algumas pessoas que surfam e tem algumas outras pessoas que gostam do Flamengo, que é um time que tinha no Rio de Janeiro e agora faz parte do Brasil. Do país Rio de Janeiro e agora fazem parte do país Brasil. Pronto, então agora você integrou dois povos que não tem nada a ver um com o outro. Aí depois o Santos, o país que era Santos, aí depois integrou o Rio de Janeiro, agora é chamado Brasil, né? Esses dois lugares. E aí agora eles integraram um lugar chamado Bahia, e aí juntou todo mundo. Então agora o Brasil é um lugar que o pessoal surfa, que come acarajé e que gosta do Flamengo. Tipo assim, o que tem a ver uma coisa com a outra? E aí pronto, você fala, o que tem a ver, cara? São só pessoas que estão ali dentro de uma mesma organização, não tem nada a ver. Tá, mas e agora vamos pensar. Essa é uma democracia, é um país democrático que eles querem decidir se vai legalizar a droga. A gente quer saber se a gente pode abrir uma loja de vender cannabis ou não. Bom, aí o pessoal que mora em Santos é a favor, o que está na Bahia é contra e o que está no Rio de Janeiro é a favor. Então tem dois a favor e um contra. Tá, então o que era para antes ser o país Bahia que foi anexado, agora ele foi anexado e ele está vivendo sobre a jurisdição que ele não quer, que as pessoas que moram na Bahia não querem. Na Bahia as pessoas não querem legalização, mas no Rio de Janeiro e em Santos eles querem. Bom, então agora você tem duas pessoas, como eu tinha dito no capítulo passado, A e B se juntando para roubar C, ou para atrapalhar a vida de C. O que acontece é que quando você começa a juntar culturas, você começa a criar jurisdições que atrapalham, jurisdições ou políticas econômicas que atrapalham regionalidades, ou seja, você cria uma loucura só para dizer que são todos brasileiros ou que são todos parte do mesmo país. Agora vamos para o mundo real, saindo desse exemplo meu, o Brasil. E aí a gente vai falar sobre o Pacto Federativo. Imagina que a gente quer fazer uma coisa no Brasil. Eu sou gaúcho, por exemplo, estou dando um exemplo, eu sou gaúcho, e eu quero que agora, aqui em Porto Alegre, seja legalizado as drogas. Aí a gente se junta aqui, 100% dos porto-alegrenses quer que legalize a droga, beleza. Aí para que isso aconteça, a gente tem que ir lá em Brasília, fazer uma proposta, passar por um monte de cara, aí o cara que tá lá no Amazonas, o cara que tá lá em São Paulo, o cara que tá lá em Pernambuco, eles vão decidir sobre a vida dos porto-alegrenses. Como que a pessoa pode enxergar isso e falar, não, isso aqui faz total sentido, a democracia é a organização mais bem feita da história da humanidade, graças a Deus a gente tem uma organização dessa. Tipo assim, isso não faz o menor sentido. E quando isso acontece, você fala, é chilique de você, porque é um chilique seu porque você tá querendo as suas vontades e tal, e é claro que nunca vai dar que 100% dos porto-alegrenses vão querer isso, e a gente precisa de um congresso e tal, beleza, tranquilo. Só que não é nem eu, tá? Isso é, inclusive, eu vou deixar aqui no card um vídeo que eu postei no canal há algum tempo sobre o porquê que as pessoas se odeiam. E parte do porquê as pessoas aqui no Brasil e em outros lugares do mundo se odeiam é justamente por causa da integração forçada. E por que eu digo isso? Porque imagine que você é um gaúcho que quer que que exista a pena de morte, por exemplo. E aí, se você quiser fazer isso, você não vai conseguir porque você tem que esperar a aprovação de um cara lá do Nordeste, do Sudeste, de qualquer outro lugar. E aí, por causa de um voto de um cara lá da Bahia, não foi aprovado. Você acha que as pessoas vão falar, não, tá legal, tá beleza, vamos seguir com a democracia assim, porque tá legal, se o cara lá que precisava de um voto, ele votou contra, tá tudo tranquilo. É claro que não, as pessoas vão se odiar, ela fala, puta, por causa daqueles nordestinos, agora a gente não tem essa pena aqui, a criminalidade vai aumentar e eles estão estragando o lugar onde eu moro. É uma coisa que acontece, eu não tô nem falando que é certo ou errado, mas eu tô falando que acontece. Da mesma forma, economicamente, por que você acha que gaúcho, catarinense, paranaense, paulista, carioca não, mas paulista principalmente odeia tanto o nordestino? Não o nordestino, mas o Nordeste. Justamente porque economicamente eles sustentam o Nordeste, sustentam vários lugares assim. E justamente porque o Pacto Federativo faz com que o dinheiro saia dos estados
vão para a federação, ou seja, vão para o governo federal, e depois ele distribui. E distribui daquela forma como a gente já vem conversando aqui no capítulo, no livro, que é tirar dinheiro de possuidores e dar para não possuidores. E o incentivo vai ser claro para que isso aconteça sempre. E aí você pode falar, por exemplo, existem estados que não são assim, os Estados Unidos é mais regionalizado, etc. Beleza, com certeza é. Mas a tendência dos estados no mundo inteiro é que exista essa centralização exatamente como é no Brasil, né? E aí o que acontece é que as pessoas cada vez mais se odeiam justamente porque elas não têm o direito de secessão, não têm o direito de fazer o que elas querem, né? Qualquer coisa que infrinja a liberdade das pessoas, elas vão buscar culpados ou buscar formas de sair daquilo e vivendo numa jurisdição totalmente maluca, como é que a gente vive, não só no Brasil, mas no mundo inteiro. Essas coisas acabam acontecendo, como europeus odeiam pessoas da América Latina, da África, etc. Isso acabou acontecendo justamente por essa integração forçada, dessa vida forçada que os estados fazem com que as pessoas tenham que viver, né? Viver entre culturas que não tem nada a ver uma com a outra, né? E é claro que o que o autor diz é que para que essa situação se reverta e as pessoas possam ter uma vida tranquila, mesmo com problemas, mas com problemas que elas mesmas resolvam ali regionalizadas, né? É que tem que voltar a ter o direito de secessão. Secessão de países, secessão de estados, secessão de cidades. Até que se formem quantas instituições forem necessárias. Pequenas vilas, pequenas tribos, famílias, qualquer coisa. Propriedades privadas senhoriais, propriedades privadas com uma ou duas famílias, propriedades de, sei lá, uma igreja quer formar uma cidade ali e toda a jurisdição vai ser formada pelaquela igreja. Então pronto, que se forme. E só assim as pessoas vão deixar de se odiar. Ou seja, imagine que você tem amigos, é uma coisa que eu falei nesse outro vídeo aí que eu deixei no card, vou deixar aí. Que é, você ama seus amigos e adora viver com eles saindo em festas ou qualquer outra coisa. Imagine que você tem 10 amigos que você se dá muito bem na rua, fazendo qualquer outra coisa. Agora imagine que você é obrigado a morar com eles. Se você morasse com eles, na primeira semana já teria problemas, com certeza. Vocês são pessoas que se dão bem, juntando as suas culturas em locais específicos, mas não convivendo junto e sendo obrigadas a viver sobre a jurisdição uma da outra, decisão uma da outra, tá? Uma coisa bem simples, mas que se vocês tiverem o direito de cada um viver na sua casa, vão ficar tudo ok, todos vão se adorar, e se não quiserem também se adorar, simplesmente não se falam, né? Mas se vocês forem obrigados a viverem junto por alguma força maior, vocês vão acabar tendo conflitos e vão acabar alguma hora se odiando, se estressando, e a amizade muito provavelmente vai acabar. É uma coisa bem simples, mas que Hope mostra isso da forma econômica, e eu tentei trazer aqui da forma mais clara possível, acho que eu fui bem claro. E é uma coisa bem simples assim pensar, mas que as pessoas têm um peso intelectual, e é claro que o nosso trabalho, dos meus trabalhos é tirar esse peso intelectual das pessoas para que a gente consiga pensar de uma forma mais livre o mundo que a gente vive, tá bom? Por hoje é isso, o resumo foi um pouco mais longo hoje, né? Mas não tem problema, se vocês quiserem também assistam com calma, ou vejam o resumo escrito, que às vezes fica um pouco mais fácil de você absorver, sim. Mas é claro que eu às vezes dou uma viajada um pouco maior, mas é claro que pensando na melhor compreensão de vocês, tá bom? Mas por hoje é isso, eu espero que vocês tenham gostado do conteúdo, não esqueçam de se inscrever no canal, deixar o like, todas aquelas frescuradas, e até o próximo vídeo.